Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, São Paulo faz uma advertência que nos deve fazer pensar. Estamos aqui na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 1º e 2º. Irmãos, quero lembrar-vos do evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual vos foi pregado por mim. De outro modo, tereis abraçado a fé em vão. Isto é, São Paulo está falando que existe uma maneira correta de abraçar o evangelho e existe uma maneira errada de abraçar o evangelho. Isto é, alguém que pensa estar abraçando o evangelho, mas não o está de fato. Repito, pois por ele, pelo evangelho, por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual vos foi pregado por mim, porque existiam outros pregadores do evangelho e que deturpavam o evangelho, apresentavam o evangelho segundo os seus gostos, segundo as suas medidas e não segundo as medidas de Cristo. Então, São Paulo diz: pois por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Isto é, estás abraçando um evangelho que não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Pois bem, hoje estamos celebrando esses mártires, os mártires coreanos. Eles foram canonizados por São João Paulo II e eles são do século XVII, do século XVIII. Foram canonizados por São João Paulo II 200 anos depois. E é interessante que é uma realidade única, singular na igreja, porque eles são uma comunidade, uma única comunidade fundada por leigos. Não foi fundada por padres. Durante muitos anos, eles alimentaram a fé uns dos outros pela leitura da palavra de Deus, porque eles não tinham padres, eles não tinham bispo. Tudo começou quando uns livros cristãos entraram na Coreia e alguns letrados, alguns sábios tiveram contato com aquela literatura cristã e eles queriam então que alguém fosse estudar mais aprofundadamente aquela fé para depois transmitir para eles, e mandaram o filho de um embaixador para a China, para que lá ele fosse catequizado pelo bispo e depois ele retornasse, e assim o fez. Ele foi catequizado, foi batizado, voltou e foi um catequista e começou a transmitir a fé. E aquela comunidade foi crescendo cada vez mais. Vocês sabem que para se batizar não é necessário que seja um sacerdote para batizar. Pois bem, então aquela comunidade foi crescendo, e eles escreviam tanto para o arcebispo de Pequim, como escreviam para o Papa, pedindo: mande-nos padres, para que celebrem para nós a missa, para que nos façam crescer na fé. Mande-nos um bispo, pediram ao Papa. Só que estávamos aqui no período de perseguição de Napoleão, que perseguia o Papa. Então, era um período muito difícil também na igreja, de modo que não foram enviados. Mais de 100 anos depois é que os primeiros padres começaram a ser enviados para lá. 200 anos depois, meus irmãos, João Paulo II está canonizando esses mártires, porque mesmo uma comunidade tão simples e uma comunidade leiga, mas já tinha centenas. Nós hoje
estamos celebrando os 103 mártires. André, sacerdote coreano, Paulo, o catequista, e tantos outros idosos, adultos, jovens e crianças que foram mortos por causa da fé, porque não quiseram renunciar à própria fé. Preferiam morrer a deixar de ser católicos. E aqui não era uma afirmação poética, era uma afirmação literal. Eles estavam dispostos a perder a vida. Quando a gente pensa num mártir e diz, nossa, ele esteve disposto a perder a vida e a perdeu de fato. E eu às vezes não estou disposto a perder um apego, a perder um gosto, a perder algo que é apenas um aspecto da minha vida. E esses homens, mulheres, idosos, adultos e crianças perderam tudo por causa de Cristo, e eles nem sequer tinham o que nós temos. Imagine, meus santos, se a palavra de Deus diz que a quem mais for dado, mais será cobrado, a nós, que tanto nos é dado, que Deus tenha misericórdia de nós. Pois bem, prossigamos. Então, eles já tinham centenas de mártires. Então, João Paulo II, quando foi canonizar esses 103, a comunidade católica da Coreia tinha mais de 1,5 milhão de católicos em 200 anos. Isso é um número muito grande num período de perseguição, mas literalmente é aquilo que Tertuliano diz, que sangue dos mártires, semente de cristãos, que quanto mais matavam cristãos e quanto mais cristãos estavam dispostos a morrer pela sua fé, mais aquilo fazia com que houvesse um clique dentro de outros que se perguntavam, mas por que é que eles estão dispostos a morrer por causa daquela fé? O que é que ela tem de especial? E isso entusiasmava outros também. Pois bem, esses cristãos, meus irmãos, eles tinham abraçado a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho. Eles compreenderam que o verdadeiro seguimento de Cristo passa pela cruz, que o verdadeiro seguimento de Cristo passa necessariamente pela tribulação, e de que um cristianismo no qual a gente foge do sofrimento, você está fugindo do amor, você está fugindo do único caminho que dá acesso a nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há como querer abraçar a fé, não há como querer ser cristão, seguidor de Cristo, e não querer segui-lo neste mundo, segui-lo crucificado. Neste mundo Jesus caminha entre nós crucificado. Pois bem, tem uma carta do padre André, que ele escreve para os seus irmãos, alguns meses antes do seu martírio. E ele diz assim: irmãos caríssimos, lembrai-vos de que nosso Senhor Jesus Cristo, descendo a este mundo, sofreu inúmeras dores, e tendo fundado a igreja por sua paixão, ele a faz crescer pelos sofrimentos dos fiéis. Então ele diz: meus irmãos, lembre-se, eles estão sofrendo, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, estão perdendo os seus bens. Então ele vai consolar e dizer: lembrem-se, o nosso fundador e mestre, o nosso Deus, quando desceu à terra, ele sofreu, e sofreu muito, e ele faz a sua igreja sofrer, e ele faz a sua igreja crescer por meio dos sofrimentos dos seus fiéis. Quando eu lia isso, lembrei-me daquela passagem
em Lucas, capítulo 24, versículo 25 e 26, aquele episódio dos discípulos de Emaús, quando os discípulos estão voltando, cabisbaixos, tristes, desanimados, e Jesus diz: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas? Ele pergunta: porventura não era necessário o sofrimento? Que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória, isto é, o sofrimento na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, ele era, segundo as palavras do próprio nosso Senhor, ele era necessário. E meus irmãos, também o será na vida de todos nós, porque é necessário que passemos por muitas tribulações antes de que alcancemos a glória eterna. O caminho que leva a Deus é pela porta estreita, e para por ela passar precisamos nos esforçar, de modo que nós precisamos extirpar de nós toda a tentação de um falso evangelho, de um evangelho sem sofrimento, de um evangelho sem cruz, de um evangelho que eu não pago nada por ele, isto é, que eu não sacrifico nada por ele. Que crer é muito bom, crer me faz muito bem, tudo isso é verdade, meus santos, mas dependendo dos lábios de onde eles saem, vocês podem compreender o que se quer dizer com isso, crer é muito bom, crer é legal demais. É verdade, crer é muito bom. Legal, não sei, né? Legal é uma palavra tão superficial, mas crer é maravilhoso, crer é muito bom, mas crer dói, crer custa, crer violenta também, afinal de contas, só os violentos entrarão no reino dos céus, diz nosso Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus exigente, Ele nos dá muito, mas Ele pede que nós também colaboremos com a graça que Ele quer nos oferecer. Então continua aqui o nosso Marte, antes de ser entregue, e ele diz: apesar de todas as pressões e perseguições, os poderes terrenos não poderão prevalecer. Da ascensão de Cristo e do tempo dos apóstolos até hoje, a Santa Igreja continua crescendo por meio das tribulações. É alguém, meus santos, que fala com autoridade. Então ele não diz apenas alguns, ele diz: a igreja cresce por meio dessas tribulações, de modo que nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça de amar. Meus irmãos, é o amor a Deus, é claro, aqui é claro que eu estou falando, é um amor cheio de fé, mas eu estou dizendo que você precisa pedir a Deus a graça de amar, para que você ame a Deus de tal maneira que esteja disposta a sofrer, mas não perdê-lo, não perdê-la. Um dos mártires, peguei aqui apenas duas mártires, além de André e Paulo, duas mocinhas, uma de 13 anos, Teresa, e outra de 17, Ágata. Elas foram presas, foram torturadas. Por quê? Porque o intuito era de que elas renunciassem à fé. Porque se elas renunciassem à fé, a fé cairia em descrédito. Então, uma deram-lhe uma surra, para que ela, percebendo a dor, ela desanimasse, e depois apresentaram a ela a possibilidade de ela apostatar, isto é, ela renunciar à fé, ou apenas viver a fé no seu coração, não precisa morrer. E aí dão a ela essa possibilidade, e ela responde: dado que o Senhor do céu, o Pai de toda a humanidade, é o Senhor de toda a criação, como podeis pedir-me para que eu o traia? Isto é, o meu Deus é o Deus do céu, é o Pai de toda a humanidade,
é o Senhor de toda a criação. Eu não vou traí-lo. Eu não vou rejeitá-lo. E ela continua: se alguém neste mundo trair o pai ou a mãe, não seria perdoado? Quanto mais trair o pai, trair aquele que é o pai de todos nós. Se alguém neste mundo traísse o seu pai, seria tratado com desprezo? Se alguém aqui desprezasse a sua mãe, seria tratado com desprezo? Com quão maior desprezo, então, não deve ser tratado aquele que despreza o Pai de todos nós, o Senhor do céu e da terra. Então, morre esta mocinha de 13 anos, por quê? Porque ela não estava disposta a renunciar o seu Deus, aquele a quem ela amava. A outra foi Ágata, com ela jogaram, se utilizaram de um artifício, disseram que, olha, os seus pais renunciaram à fé. Que os pais dela também tinham sido presos. Se você renunciar à sua fé, você poderá ficar com eles. Vocês poderão voltar até para a cidade de vocês. Renuncie. E ela diz: se os meus pais renunciaram à fé, isso é com eles e Deus. Eu não renunciarei. Quer dizer, alguém que estava disposto até mesmo a perder os pais, mas não perder Deus. Aquele que ama mais seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Se eles renunciaram, não posso fazer nada. É com eles e Deus, que Deus tenha misericórdia deles, mas eu não renunciarei. Então, meus irmãos, vocês percebem aqui o profundo amor presente no coração dessas pessoas que abraçaram o verdadeiro evangelho. Eu dizia no início da missa de hoje, citando a primeira leitura de São Paulo, em que São Paulo fala da possibilidade de alguém abraçar um evangelho falso, de alguém abraçar a fé em vão. Isso, meus santos, é possível para todos nós. Isto é, de nós termos uma mentalidade deturpada do evangelho, de nós termos uma ideia deturpada do que significa ser católico, do que significa seguir a Cristo aqui na terra. Uma ideia deturpada, por quê? Porque como eu tenho já expectativas de uma vida aqui neste mundo, eu preciso encaixar Cristo nesta vida que eu já tenho pré-concebida. Então, se for um Cristo muito exigente, que venha a mudar a vida como eu a quero neste mundo, eu mudo Cristo, mas não mudo a vida. Se a fé, aquela fé pregada, não se encaixa na minha mentalidade, eu mudo Cristo para que se encaixe com a minha mentalidade, e não o correto, mudar a minha mentalidade para que se adeque a Cristo. São Paulo, e termino, na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz, falando dos cristãos do seu tempo, mas que isso se aplica a todos nós. Ele diz: temos este tesouro, a fé e todas as graças que Deus nos deu, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Isto aqui se aplica perfeitamente nesses mártires coreanos. Eles são vasos de barro. Imagine uma comunidade leiga que não tinha a Eucaristia. Imagine crianças, jovens, velhos, que são frágeis por natureza, demonstrando uma intrepidez e uma força na fé, uma coragem que nós ficamos admirados, dizendo: meu Deus do céu, de onde é que vem tanta força? De onde é que vem a força dessa Ágata, que mesmo tendo a notícia falsa de que os seus pais tinham apostatado, ela diz: eu morro por Cristo, eu não vou seguir então o exemplo dos meus pais, se eles fizeram isso.
Essa outra menina, Teresa, depois de ter sido surrada, depois de terem espancado a menina, e ela diz: eu vou renunciar, renegar o meu Pai do céu? Se eu fizesse isso com meu Pai da terra, seria muito feio, quanto mais o Pai do céu. Você diz: mas é uma menina, é uma criança. E outros idosos que mal podiam caminhar, mas estavam dispostos a se entregar à morte. Ah, sim, esqueci, já ia esquecendo. Quando Ágata disse isso, quando Ágata é aquela que disseram: os seus pais, eles apostataram, você deveria fazer o mesmo. E ela disse: se eles fizeram isso, é com eles e Deus, eu não faço, porque isso foi público, esse julgamento foi público. Quando ela disse isso, outros 6 cristãos que estavam ali, caladinhos, mas vendo o processo, quando viram aquilo, disseram: também queremos morrer com ela, também queremos morrer. Isto é, viram a tamanha beleza de morrer por Cristo, que disseram: eu também quero morrer. Eu não quero ser um cristão que não teve a graça de sofrer por Cristo ao ponto de derramar o seu próprio sangue. Quer dizer, este bom exemplo que arrasta as multidões. Então, nós olhamos, vemos vasos de barro carregando um tesouro tão grande. É isso que São Paulo fala. Para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não dos homens. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não nos desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que transpareça também em nós os traços da vida de Jesus. Assim como São Paulo diz aqui nessa carta, também André, ele fala do cuidado de Deus. Ele diz: nós experimentamos, abraçai, pois, a vontade de Deus, e experimentai sempre o seu cuidado por nós. Deus, como diz a Escritura, cuida de cada cabelo de nossa cabeça e o faz com toda a sabedoria. Ele estava prestes a ser entregue à morte. Ele já tinha visto vários irmãos seus sendo entregues à morte, mas ele sabia que aquilo não era expressão de desamparo de Deus, mas Deus cuida também dos seus no sofrimento. Deus sustenta também os seus. Quando você vira alguém sofrendo muito e mesmo tendo fé, você pode dizer ali, sem sombra de dúvida, como Deus tem cuidado dessa pessoa. Por quê? Porque como é que ela está de pé e ainda com fé, carregando uma cruz tão pesada? É isso que São Paulo diz aqui na carta aos Coríntios. E é isso também o que Santo André disse nesta leitura de hoje. Peçamos, meus irmãos, peçamos a Deus que nos conceda uma fé semelhante. Peçamos a Deus que coloque no nosso coração um amor grande, para que nós abracemos e abracemos de verdade a fé que a igreja nos apresenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.